Furrinho, professora de Química, e hoje nós vamos começar a falar um pouquinho das reações orgânicas. Então, neste vídeo, nós vamos entender alguns nomes que são muito comuns na hora de encontrarmos os processos de reações orgânicas. Então, vamos ao primeiro tipo. As reações orgânicas podem ser chamadas de reações de substituição. Como o próprio nome está dizendo, sugere uma troca de espécies. Então, nós temos aqui um haleto orgânico, o 2-bromo-propano, em uma reação com hidróxido de potássio. Então, nesse processo, a gente consegue perceber que o bromo que existia no haleto orgânico, ele foi substituído pela hidroxila. Então, é um grupo novo ligado àquela cadeia carbônica. Para isso, ele teve que sair e, no lugar desse bromo que saiu, o grupo OH da base entrou no seu lugar, formando um álcool. E sobra um outro subproduto, já que não é um composto orgânico, é um composto inorgânico desta reação. Uma coisa bastante comum para encontrarmos nas reações orgânicas é que as reações orgânicas são sempre processos muito complexos. Às vezes necessitamos de catalisadores, de aquecimento, de várias condições necessárias para as reações acontecerem. Então é muito comum que em algumas reações a gente encontre certas condições necessárias para que o processo inteiro ocorra em cima da setinha, falando, olha, aqui eu precisei de um catalisador, de pressão, de temperatura e de diversas situações necessárias para que a reação, o processo aconteça. Muito bem, não é o que nos interessa agora. Nesse momento a gente não vai ficar falando quem vai reagir com alguém, o que vai produzir, mas a ideia é, inicialmente, como que a gente pode diferenciar um termo de outro, um tipo de reação de outra, o que é comum nós encontrarmos. Então, a substituição é uma reação bastante comum, onde envolve uma troca de grupos dentro daquela fórmula. Esta é apenas uma reação de substituição, onde a gente teve a produção de um álcool. Então, a gente tem que, nesse momento, aprender, olhar, observar o que aconteceu na fórmula, que tipo de mudança a gente encontra no processo. E é bastante fácil de caracterizar, identificar a troca do bromo pelo grupo OH. Então, portanto, uma reação de substituição. Na reação de substituição também é interessante a gente observar que o número de substâncias que eu tenho no começo é igual ao número de substâncias que eu tenho no final. Eu tenho 2 reagentes, eu tenho 2 produtos. Então, eu apenas troquei parte dessas estruturas, dessas moléculas. Diferente da segunda reação que a gente tem aqui, chamada de reação de adição. Como o próprio nome está dizendo, numa reação de adição eu vou adicionar grupos. Se eu vou adicionar, eu tenho aqui 2 fórmulas que serão adicionadas formando uma só. Então é normal a gente encontrar um maior número de reagentes e um menor número de produtos, já que esses reagentes serão adicionados. Neste caso, nós temos aqui um eteno, também conhecido pelo nome particular de etileno, que reagiu com um halogênio, um cloro, e sofreu um processo chamado de reação de halogenação, certo? O que aconteceu? O que a gente observa? Aquela estrutura da cadeia que tinha uma ligação dupla, ela desapareceu a insaturação, originando novos lugares, novas valências,
e o cloro que estava com um outro reagente foi incorporado à fórmula, foi adicionado. Então, esse é um tipo de reação orgânica chamada de reação de adição. Então, adição, eu não troco. A minha fórmula, o meu reagente vai ser incorporado à estrutura. Então, ele foi apenas adicionado àquele hidrocarboneto. As reações de adição são bastante comuns também na orgânica e principalmente nos compostos de cadeias insaturadas. Então, nós tínhamos uma cadeia insaturada por ter uma ligação dupla e a reação aconteceu transformando aquele hidrocarboneto num haleto orgânico de cadeia saturada. Então teve uma quebra daquela insaturação e um acréscimo, uma incorporação dos átomos de cloro dentro daquela estrutura. Então este é um caso bastante comum, é o segundo caso dentro das reações que a gente está vendo, dos tipos de reações. Um terceiro caso, bastante comum também, é uma reação de eliminação. E uma reação de eliminação é exatamente o processo contrário à reação de adição, onde a estrutura vai eliminar uma outra espécie química. Então eu tenho aqui uma estrutura, um álcool, o etanol, produzindo o eteno e eliminando água. Então essa reação de eliminação, a gente percebe que existia uma fórmula no começo, lá nos reagentes, e eu tenho duas fórmulas do lado dos produtos. Então a gente teve a produção, o aumento do número de substâncias. Então a água foi eliminada. Então, saiu o hidrogênio de um carbono, hidroxila do outro carbono, originando uma nova estrutura. Nesse caso específico de eliminação, como é uma eliminação de água, também aparece muitas vezes com o nome, uma reação de desidratação. Nesse caso, uma desidratação de álcool. E, para fazer uma desidratação, é muito comum que a gente tenha aquecimento. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, a representação de aquecimento, que é esse triângulozinho em cima da seta, indicando que foi necessário aquecer para fazer a eliminação da água, certo? Então, faz parte daquelas condições necessárias para que o processo aconteça, como a gente falou agora mesmo, um minutinho atrás. Muito bem, então esse é mais um tipo de reação orgânica que pode ser chamada reação de eliminação ou em algumas situações a gente pode ser mais específica ainda, chamar de reação de desidratação. Eu estou eliminando água, estou tirando água do processo. Muito bem, aqui nós temos dois casos bastante interessantes. São chamados de descarboxilação e descarbonilação. Então, quer dizer, eu vou tirar. E eu vou tirar alguma coisa de um ácido carboxílico. Então, lá no meu ácido carboxílico, que tem a carboxila, dupla OH, o que eu vou retirar? É a retirada do CO2. Então, tiro o carbono, tiro um oxigênio, tiro um segundo oxigênio, sai o CO2, o gás carbônico, e o hidrogênio que eu tinha lá na pontinha da cadeia vai ligar, formando um hidrocarboneto saturado. Então, antes aqui eu tinha um ácido propanóico que, ao sofrer esse processo de perda do CO2, produziu um hidrocarboneto chamado etano. Então, esse processo chamado de descarboxilação. E a descarbonilação, isso acontece em compostos carbonílicos. Carbonila é só a dupla O. Então, só a dupla O, não é a carboxila, dupla OH, do ácido carboxílico, aqui é só a carbonila.
Então, a carbonila a gente pode encontrar no aldeído, a gente pode encontrar em cetonas. Por exemplo, aqui eu coloquei um aldeído de 3 carbonos, o propanal. E o que significa no caso, descarbonilação, descarbonilar? Eu vou tirar a carbonila, CO. Então, eu vou retirar esse carbono com o oxigênio, saindo o monóxido de carbono, e o hidrogênio de novo vai ligar formando o hidrocarboneto. Então, eu tinha um aldeído de 3 carbonos, que era o propanal. Ao perder a carbonila, deu origem a um hidrocarboneto chamado de etano. Então, o ácido perdeu CO2, o aldeído perdeu apenas CO. E ambos se transformaram, produziram, deram origem a hidrocarbonetos, no caso mesmo que é o etano. Outro processo bastante comum é chamado de hidrólise. E se a gente pensar hidrólise, hidro, água, lise, quebra. Então alguma coisa vai reagir com a água e a água vai quebrar essa estrutura. Então uma reação de hidrólise é uma reação que a gente vai quebrar uma estrutura química através de uma reação com a água. Neste caso, eu tenho uma hidrólise de um éster. Um éster, eu tenho aqui o etanolato de metila, fazendo então a reação de hidrólise, a água vem, lembrando que água tem hidroxila e um hidrogênio. Então isso aqui vem quebrar a estrutura do meu éster, quebrou em 2 pedaços. Então, o primeiro pedaço que tem a dupla O, a hidroxila vai entrar transformando este éster num ácido carboxílico e o que sobra, CH3O, o hidrogênio entra formando um álcool. Essa reação chamada de hidrólise de éster é bastante comum se a gente pensar no processo contrário, na formação de um éster. Quando a gente já viu lá atrás funções orgânicas, tinha uma famosa reação orgânica, mais uma reação orgânica, chamada reação de esterificação. Então, esterificação é uma reação de produção de éster. Eu pego um ácido. Ele vai reagir com um álcool, ácido, álcool, éster mais água. Ácido, álcool, éster mais água. E se eu pegar a reação no sentido contrário, sentido inverso, eu tenho o éster mais a água, ele vai ser quebrado pela água, voltando a formar o ácido carboxílico e o álcool. Então isso é chamado de hidrólise, no caso hidrólise de éster. Não é a única possibilidade de sofrer hidrólise, não é a única substância, a única função orgânica a sofrer hidrólise, mas é a mais famosa. Então aí nós falamos de outros nomes, percebam. Eu falei de reação de esterificação, ácido, álcool, éster mais água. Falei ao contrário, reação de hidrólise, a quebra pela água, éster mais água, ácido mais álcool. Falamos lá atrás, aproveitando, de reação de formação de sal, reação de salificação. Existem reações chamadas de reações de oxidação, enfim, nós vamos encontrar diversos tipos de reações químicas acontecendo com os compostos orgânicos. Já que nós temos lá muitas funções orgânicas, então nós temos muitas reações, muitas possibilidades de reações orgânicas. Então, hoje o nosso assunto foi falarmos um pouquinho sobre tipos de reações orgânicas. Nos próximos encontros, nós vamos falar dos mecanismos das reações especificamente. Até a próxima!